Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast que traz gestão, inovação e sustentabilidade, agora entrando em sua terceira fase. O Pode Mais Empresas tem parceria da Casa Canon, a quem sempre agradecemos, e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiraço de primeiríssima hora. Nessa terceira fase, para entrarmos com o pé direito, vamos trazer alguém de uma extrema competência, de um assunto intrincado, mas extremamente útil, porque atinge muita gente. É um tema que junta gestão, a inovação e a sustentabilidade também. Nós vamos falar de condomínios com o mega especialista do Brasil, Wander Andrade. Muito obrigado, Wander, pela sua participação. Obrigado, Nelson, pelo convite generoso, sempre nos ofertando oportunidades de falar com a comunidade, de falar com a sociedade e poder dialogar, trazendo algum tipo de contribuição. O Wander é advogado, mestre em Direito, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é pós-doutor em Direito Constitucional Europeu pela Universidade de Messina, na Itália. Não é pouca coisa, como nós vemos. O Dr. Wander também é pró-reitor do Centro Universitário da Fundação Santo André, coordenador do MBA em Direito e Gestão Condominial da Fundação. Ele é o CEO do Instituto Wander Andrade e autor dos livros Manual do Síndico Profissional, Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico, Manual de Assembleia de Condomínio e Compliance Condominial. Vamos ao tema? Vamos lá. Como é que está a situação dos condomínios hoje em dia? Do ponto de vista macro, porque sempre existe muita revolução, muitas leis, muitas discussões. Como é que você, que é um mega especialista no assunto, colocaria a questão de condomínios hoje? Bom, inicialmente nós temos que contextualizar os condomínios no Brasil. Quando você fala em condomínios, você tem que lembrar que está falando de um universo de aproximadamente 1 milhão de unidades no país. Quando eu cito 1 milhão, eu estou me referindo a condomínios residenciais, empresariais, condomínios mistos, que são residenciais e comerciais, condomínios de galpões, condomínios industriais, condomínios de lotes. Então você tem a multipropriedade. Então, o que você conclui? Você tem um universo muito significativo que conecta com o mercado imobiliário e juntos eles representam hoje aproximadamente 10% do PIB brasileiro. Tudo isso já? Se você olhar para o mercado conectado da construção civil, que nos entrega, se você olhar pelas cidades de todo o país, prédios e mais prédios sendo construídos, edificados, erigidos sobre todo o território. Podemos dizer que os condomínios eles têm um ponto em comum, a necessidade de uma gestão eficiente. Sim, porque o modelo brasileiro, diferente do modelo norte-americano, do modelo europeu, ele determina que o condomínio deva ter um síndico. Ou seja, não é uma escolha, não é uma prerrogativa, é uma determinação legal. Então, neste modelo nacional, que cumpre uma lei específica, que é o Código Civil Brasileiro, há de ter um síndico. E esse síndico hoje é o gestor. A gente, quando fala em síndico, pensa naquela figura daquele carinha chato que mora um tempão no prédio, que fica se implicando com criança, com bicicleta, etc, etc. A figura do síndico ela é necessariamente uma pessoa física ou ela pode ser representada por uma pessoa jurídica de uma empresa especializada na gestão do condomínio? Eu costumo dizer que os condomínios eles passaram por 3 ondas. A grande e primeira onda foi a onda das administradoras de condomínio, que vieram como empresas para dar suporte administrativo.
Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, 90% dos condomínios brasileiros têm contratos com administradoras e as administradoras prestam serviços. O segundo movimento, ou segunda onda, é justamente o dos síndicos profissionais. Os síndicos profissionais são pessoas jurídicas, em regra, que vêm com empresas para fazer gestão de condomínios. Então, hoje você tem, nas principais capitais do Brasil, calcula-se que entre 20% a 25% dos condomínios brasileiros já geridos por pessoa jurídica, já gerido por síndico profissional. Então, é a segunda onda. E a terceira onda envolve os escritórios jurídicos também de assessoria, mas eles estão só no começo. Eu diria que hoje os condomínios têm aproximadamente 5% de assessoramento jurídico, o que na minha ótica é muito bom, é muito positivo para os meus colegas advogados que estão se especializando na área, porque você olha para frente e enxerga um oceano azul de oportunidades. Os litígios são cada vez mais intensos, as discussões são cada vez mais candentes e, naturalmente, a tendência é, se feliz ou infelizmente, uma grande litigiosidade, uma grande conflituosidade, e os advogados surgem aí menos para fazer com que o conflito exista, muito mais para que ele encontre uma solução. Para o advogado é bom, né? Quanto mais pegar fogo no circo, mais divertido fica, não? Em parte, porque o que importa realmente para a coletividade condominial é a vida harmônica, é a vida pacificada, é aquela convivência salutar. No entanto, é da alma humana, é do gênero humano. Você ter os conflitos, você ter os problemas, existem interesses contrapostos, e aquilo que eu sempre falo, imagina você vivendo com alguém dentro de uma casa, onde não há um condomínio, somente você com mais alguém. Provavelmente vai ter conflito. Imagina você multiplicar isso por um número de dezenas ou centenas de famílias. Lembrando que muitas vezes os condomínios não são residenciais, são empresariais. Então você tem escritórios, você tem clínicas, você tem consultórios. Às vezes veja com você interesses quantas diferentes, frentes. né? Sim, de muitas horários, vezes, etc. E o brasileiro tem um problema, porque o brasileiro, a se conferir, parece ser um povo um tanto refratário ao cumprimento de normas, diferente do povo alemão, diferente do povo de alguns países da Europa. Não vamos citar a Itália, que a Itália não está mais próxima de nós. A Itália não conta. Não conta. Temos um problema grave de cumprimento de normas. E todos os condomínios possuem regulamentos, possuem convenções e tem ainda as assembleias, que são um verdadeiro órgão legislativo dentro do condomínio, criando normas todos os dias. Um síndico profissional, ele não precisa ter necessariamente conhecimento em direito? O síndico, no modelo brasileiro, ele não tem um pré-requisito. No entanto, o mercado acaba selecionando. Eu sempre cito o exemplo de algumas profissões da área de TI. Na área de TI, você tem inúmeras atividades profissionais, no entanto, você não tem profissões regulamentadas. Existe hoje no Congresso Nacional a tentativa de regulamentar profissões na área de TI, mas você não tem nenhuma hoje. E ninguém está preocupado. É um mercado que está bombando, que está crescendo, ganhando muito dinheiro, sem se preocupar se tem ou não profissão regulamentada. Na área da sindicatura é a mesma lógica. Você não tem uma profissão regulamentada de síndico. Logo, você não tem pré-requisito. Existem projetos de lei no Congresso Nacional querendo criar pré-requisitos. Hoje você não tem. Como o mercado tem feito? Ele tem se autorregulado, ou seja, têm sido criados cursos de capacitação, cursos de fornecimento de condições de conhecimento, de práticas de boa governança, justamente para que esses candidatos ou síndicos em operação possam obter os conhecimentos básicos. Aliás, o Instituto Wander Andrade, ele faz isso, não é? Sim, o nosso instituto, hoje, por exemplo, eu tenho o curso de Direito Condominial, eu tenho de LGPD aplicada a condomínios, nós temos curso de Assembleia de Condomínios. Então, os síndicos e mesmo os candidatos hoje procuram obter conhecimento. Por quê? Porque os condomínios fazem processo seletivo. E no processo seletivo, eles mostram ali suas capacitações, suas experiências, suas referências,
naturalmente. E o mercado já se empoderou dessas informações para poder fazer a melhor escolha. Qual é o impacto dos condomínios na economia? É possível se quantificar, não só pelo número de condomínios, evidentemente, Eu vou mas te pelo dar, entorno todo que ele gira? eu vou te dar um traço. Imagina que esse 1 milhão de condomínios tenha apenas 4 funcionários. Eu tenho certeza que não são apenas 4. Eu coloquei 4 porque alguns não terão sequer um funcionário. Mas ao não terem funcionários, eles vão terceirizar. Eles vão terceirizar limpeza, vão terceirizar segurança, vão terceirizar portaria e tantas outras atividades absolutamente indispensáveis. Vamos multiplicar por 5? Vamos sair de 4 e ir para 5? 5 milhões de pessoas empregadas CLT. Vamos lembrar que esse número vai ser multiplicado quando você traz os terceirizados. Vamos lembrar que esse mesmo número ele é mais duplicado ainda, quadruplicado, quando você traz os prestadores de serviço em geral. Então, eu costumo dizer que os condomínios, dentro da ciência econômica, eles são agentes econômicos. Porque, de acordo com a ciência da economia, agente econômico é aquele que produz riqueza e que faz com que a economia tenha um impacto significativo. Perceba você, na pandemia, restaurantes quebraram e fecharam, indústrias quebraram e fecharam. Alguns dos locais, as lojas que você mais gostava, você foi para o shopping e não mais encontrou. Pergunto a você, quantos condomínios quebraram na pandemia? Eu te respondo, 0, nenhum. Ao contrário, só aumentaram. Por que isso? Porque a inteligência econômica do condomínio, ela é genial. Ela tem uma estrutura de autossustentação, e agora você fala em sustentabilidade, sob o viés econômico, por exemplo, que não há como ele quebrar. Por quê? Porque se um dos condôminos ele deixa de cumprir suas obrigações, e a mais importante é pagar as contribuições financeiras, ele pode, em última análise, perder a propriedade. Ele perde o apartamento vai para leilão, ele perde o escritório vai para leilão. E o que significa isso? Que esse recurso, ele retroalimenta aquele débito e ele se apresenta como um crédito. Portanto, o condomínio, ele tem instrumentos legais que não permitem que dentro de uma gestão responsável, ele possa ir, abre aspas, à falência. Claro que não há falência de condomínios, eu estou usando a palavra metaforicamente, mas não existe quebra de condomínio, a menos que a gestão seja absolutamente irresponsável. Você tem alguns casos. É preciso muito É, esforço para muita chegar força, nisso. muita força. Uma ou duas gestões ruins não são suficientes para Não quebrar. quebram, não quebram. Eu me recordo de um caso de um condomínio que foi muito mal gerido. Na verdade, ele foi roubado. Na verdade, houve corrupção na gestão. E ao longo de um determinado período, esse condomínio se deparou com uma dívida de R$ 1 milhão. Ele tinha R$ 700 mil já inscritos na dívida ativa do INSS, que não foi recolhido dos trabalhadores, e o INSS já estava executando o condomínio, e mais 300 por entrar. O que fez o síndico, quando se deparou com essa informação? Ele provocou uma assembleia, houve um rateio dos condôminos, ele fez um grande empréstimo de R$ 1 milhão, que vai ser repartido, vai ser dividido entre os proprietários. E, portanto, não houve, claro, houve um grande dano, um grande impacto, mas eu me recordo que tinha uma moradora que disse assim, eu não tenho como pagar. Né? Ela falou, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar esse empréstimo. Alguém disse para ela, simples, a senhora vende seu apartamento. A senhora vende o seu apartamento e está resolvido. Porque se ela não pagar a cota ordinária e se ela não pagar a cota extraordinária, ela vai sofrer um processo judicial. Ela vai ter o patrimônio dela inviabilizado, ela vai ter o patrimônio dela indisponibilizado, em última análise ela perde o apartamento. Então, temos aí um sistema inteligente que faz com que o condomínio sempre esteja, de alguma forma, obtendo não um lucro propriamente dito, mas uma receita que lhes dá a sustentação necessária. No caso do condomínio residencial para o condomínio comercial, qual é a diferença da estrutura administrativa? Ela é muito diferente, especialmente na gestão
e nas normas. Eu vou te dar um exemplo. Suponha que você more em um condomínio, obviamente um condomínio residencial. Você pode entrar na sua casa às 2 da manhã? Claro que sim, lá você reside. Você pode entrar lá no sábado, com toda certeza, e no domingo à noite, da mesma forma. Veja, se for um condomínio empresarial, a depender do regulamento interno, a depender da convenção, pode ser que você não possa entrar no seu próprio escritório após as 22 horas. Pode ser que você não possa entrar no seu próprio escritório ao sábado e no domingo, porque as normas assim prevêem. Eu vi um caso em que 2 dentistas foram à justiça brigar pelo direito. Eu sou proprietário, eu quero entrar no meu consultório no sábado e no domingo. Perderam. O judiciário reconheceu que o condomínio empresarial pode impor mais restrições aos proprietários do que um condomínio residencial. Cada condomínio ele tem o próprio regulamento ou existe uma legislação base comum para todos? Você tem uma norma matricial, que é o Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro prevê as regras matriciais, as regras gerais, mas cada condomínio vai detalhar a sua própria realidade. Eu costumo dizer que existe um princípio do direito condominial, que é o princípio da realidade dos condomínios, ou seja, nenhum condomínio é igual, nenhum condomínio é idêntico. Por isso que ele precisa ter uma norma personalizada, individualizada e personificada para a sua realidade. Porque muitas vezes o condomínio nasce igual. Imaginemos várias torres semelhantes dentro de um mesmo bairro, diversos condomínios. Com o passar do tempo, a depender dos moradores, a depender da gestão, a depender do convívio, você vai ter um encaminhamento para uma letra A, para uma letra B, para uma letra C. Isso vai demandar um novo regulamento, uma nova convenção. Você pode ter um condomínio com presença prioritária de idosos. Você pode ter um condomínio com prioridade população mais jovem. Isso vai fazer uma diferença muito grande, até mesmo nas expectativas. Pode ser que os idosos queiram mais uma área de leitura, pode ser que os jovens queiram uma academia, pode ser que uma família queira um pet place. Então veja você que as expectativas vão ter que ser levadas para a Assembleia, e ali é o órgão deliberativo, é o órgão que vai decidir as grandes questões da convivência, e no final todos terão que cumprir as normas. A Assembleia Geral é sempre o órgão máximo de decisão. Sim, mas lembrando, há um brocardo, há um ditado que diz assim: a Assembleia é soberana. Eu sempre lembro que ela é soberana até a página 2, porque ela tem que cumprir a lei, ela tem que cumprir a convenção, mas é claro, as decisões dela, desde que estejam em concordância com a lei, desde que estejam de acordo com a convenção, terão que ser cumpridas por todos. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast de hoje. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com o Dr. Wander Andrade falando sobre condomínios. Dr. Wander, a gente estava conversando no intervalo e pintou a curiosidade. Como é que é a questão de condomínio comparativamente a outros países? É possível se dizer como é que funciona em outros países da América Latina, da Ásia, da Europa? É um modelo semelhante ou é muito diferente? Sim, cada país tem o seu tom, mas existem pontos de conexão. Eu acredito que, embora a ideia da convivência conjunta talvez possa ser buscada até na antiga Roma, até na antiga Grécia, o conceito jurídico de condomínio ele nasce nos Estados Unidos. Os grandes modelos de condomínios, você vai ver que até hoje a cultura norte-americana é aquela nas grandes cidades, ou de você morar nos prédios, vide o caso de Nova York, ou de você morar nos condomínios de casas, onde eles chamam o subúrbia,
que é exatamente aquela região mais distante, os condomínios fechados ou abertos de casas construídas. E lá nos Estados Unidos, você tem um modelo muito interessante, onde o síndico, vamos chamá-lo assim, na verdade ele é um manager, ele é um gerente que faz a gestão daquelas propriedades, ele tem alguns pontos que são indiscutíveis. Número 1, todos têm que pagar a contribuição. Não existe essa hipótese no Brasil de não pagar. Aqui no Brasil você tem o adimplente e o inadimplente. E o inadimplente, pela nossa lei, sofre consequências. Ele não pode votar numa assembleia, ele não pode participar numa assembleia, ele vai ser executado, vai ter que pagar multa, vai ter que pagar juros. Mas nos Estados Unidos, se você perguntar para o norte-americano, escuta, você não pagou sua cota de condomínio? Ele fala, mas como? Eu não sei do que você está falando. Porque é uma coisa tão natural para ele, aquilo está no orçamento doméstico e não se cogita não pagar. Então, é uma cultura do pagamento. Isso faz com que os condomínios... obrigatoriedade já, né? Isso faz com que os condomínios norte-americanos sejam belíssimos, sejam bonitos, estão sempre bem cuidados, estão sempre muito arborizados, os jardins estão ali à mostra. Mas isso não tem a ver com o poder aquisitivo, e sim com a O cultura. modelo de gestão e cultura. Eu acho que são dois aspectos. Mas tem outro dado interessante. Aqui no Brasil, as assembleias, elas costumam ser verdadeiros congressos nacionais ou câmaras de vereadores, né? Não raro, ali você vê às vezes um momento um pouco mais efusivo, pessoas um pouco mais exaltadas, as pessoas querendo fazer valer a sua vontade, querendo convencer e trazer todos para o seu interesse. Nos Estados Unidos, as assembleias também existem. Só que, lá nos Estados Unidos, uma assembleia demora no máximo 30 ou 40 minutos. Por quê? Não tem deliberação, não tem votação. O síndico, ou gestor, ou manager, ele dita as regras, será assim, ele comunica e ninguém discute. Então, você tem algo... Tem autonomia. Muito mais. E olha que interessante, no país da Estátua da Liberdade, onde a liberdade é praticamente cultuada, até está lá numa das emendas da Constituição norte-americana, existe a possibilidade de você proibir que determinadas pessoas morem no seu prédio. Ou seja, existe um conceito nos Estados Unidos chamado board, que no Brasil seria o conselho. Esse board, ele decide se você pode ou não morar no meu prédio. Vamos imaginar que eu tenho um prédio de judeus. Nesse prédio de judeus não vai morar muçulmano. Aqui no Brasil isso é impossível. Eu tinha uma cliente aqui numa cidade do ABC, onde havia um político extremamente famoso a nível nacional, que ela disse assim, olha, não vamos permitir que ele venha para cá. E eu expliquei para ela, não tem como impedir. Se ele comprar o apartamento, se ele chegar e fizer essa negociação, essa tratativa, ele será proprietário, será condômino, integrará o condomínio. Olha que interessante, nos Estados Unidos você pode ter um condomínio só de cristãos, só de judeus, É possível isso. só de muçulmanos, um condomínio que proíba crianças, um condomínio só de pessoas idosas. Então, é da cultura norte-americana. E segmentando. Né? Exatamente, mas não é do nosso modelo. Nos países árabes, por exemplo, você tem, se você pegar Dubai, você tem um modelo perfeito de gestão dos edifícios. Eles são edifícios maravilhosos, ultramodernos, mas lá funciona por quê? Porque você tem uma ditadura imposta. Você tem o sheik sendo praticamente o proprietário de tudo que está ali. Então você tem uma gestão direcionada, dirigida e não tem qualquer problema. Já o modelo italiano, espanhol, ele é muito parecido com o nosso. Aliás, o nosso modelo deriva do modelo italiano. E a América Latina copia o modelo brasileiro. Na Ásia... Na Ásia você tem muito a semelhança do modelo árabe. Você tem empresas fazendo a gestão de condomínios, fazendo a gestão de prédios. E é uma tendência para o mundo. Né? Veja que o Brasil também está seguindo. É tendência para o Brasil também. Não tenha dúvida. A pessoa jurídica fazer a gestão. E aquilo que você estava falando a respeito da participação do advogado na gestão condominial, isso tende a crescer? Sim, também por força da compreensão de que essa gestão não pode mais ser feita de forma empírica, não pode ser feita de modo pragmático. Você se referia a um passado recente, onde o síndico era quem? Era um morador, era a pessoa mais antiga, mas era um aposentado,
ou era uma senhora que se apresentava voluntariosa e entregavam-se as chaves. Hoje, a compreensão desse processo mudou. Por quê? Porque as pessoas estão vendo no seu apartamento e no seu escritório um ativo financeiro, um ativo patrimonial. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho importante. Num passado relativamente recente, de vez em quando a gente ouvia a história de algum síndico que tinha metido a mão no caixa. Isso existe ainda hoje com a mesma frequência? Diminuiu? É impossível um síndico ser desonesto? Como é que está a questão, digamos, do compliance, da ética? Que aí a gente já vai pular para falar um pouquinho de ESG. Tá. Então veja só. Eu me recordo que em 2004, o Kofi Annan, ele era presidente da ONU, ele reuniu os 50 maiores CEOs das empresas do mundo. Secretário-geral, né? Exatamente. É o cara, E mas ele... é o cara que manda. Exato. E ele coloca todos para debater um assunto muito importante, que é a possibilidade da conexão justamente daquilo que mais tarde nós viríamos a conhecer como ESG, né? Ou seja, a questão ambiental, a questão social e a questão da governança. Hoje, existem muitos condomínios que estão buscando esse conceito de um condomínio ESG. E eu sempre defendo a tese de que para você chegar... Sim, já tem muita gente trabalhando esse conceito. E eu venho defendendo a tese de que para que você chegue nesse status, nesse nível, nesse estágio de um condomínio ESG, você tenha que ter uma gestão ESG e um condômino ESG. Eu vou dar um exemplo. Você tem hoje uma preocupação social, que é exatamente a questão da coleta de lixo dentro dos condomínios e do tratamento desses resíduos. Nós temos aí um problema na nossa economia que predominantemente ainda temos o conceito de uma economia linear. Mas essa economia linear já muda, já aponta para a necessidade de uma economia circular. E essa economia circular, que ela tenta preservar alguns componentes da produção capitalista, como, por exemplo, aquilo que pode ser reaproveitado, os condomínios têm sido muito importantes, porque eles já têm muitas gestões voltadas para reciclagem, para aproveitamento daquilo que pode ser reconfigurado, redesenhado, reaproveitado. Você fala, por exemplo, hoje no reaproveitamento das águas da chuva. Todos os condomínios, edifícios novos hoje nascem com a obrigatoriedade de terem verdadeiras cisternas para que possam recolher também água da chuva para ser tratada. Então são novos conceitos que a engenharia, a arquitetura e o direito conversam para que isso aconteça. Você diria que a gente está caminhando para um modelo mais civilizado de sociedade? Do ponto de vista formal, sim. Mas eu lamento dizer, eu também sou acadêmico e 30 anos na universidade. Você acabou de citar que eu ocupo um cargo de direção numa universidade. E olha que interessante, sem entregar a nossa idade, você vai se lembrar que na nossa época de estudante, quem eram os cursos que encabeçavam o interesse dos estudantes? Os cursos clássicos: medicina, administração, direito, provavelmente outros ali transitando. Engenharia. Muito bem, esses 4 cursos. Pergunta para mim qual é o curso mais procurado no Centro Universitário Fundação Santo André, que tem 70 anos de existência. E hoje eu tenho quase 50 cursos abertos e estamos no vestibular hoje, tendo meninos e meninas sendo matriculados. Qual é o curso mais procurado no Centro Universitário Fundação Santo André? Psicologia. Psicologia. E para mim esse número não é acidental. É verdade que nós temos o curso mais bem avaliado de toda a região do ABC. Isso também retrata a busca intensa. Eu tenho fila de espera, eu tenho segunda, terceira chamada para poder conseguir um espaço no nosso curso. Mas não é somente na nossa faculdade a procura pela psicologia. Posso dar um chute? A sociedade está doente. A saúde mental entrou em pauta, né? Exatamente. Finalmente. Existem estudos que apontam para o fato de que
provavelmente, e aí comparando com os séculos anteriores, no século XVIII, você falava, qual era o mal do século? A tuberculose. Nós perdemos grandes literatos, grandes poetas. Castro Alves morreu com 24 anos. Perdemos o imperador também, Você consegue por imaginar, tuberculose. você consegue imaginar um poeta do calibre de Castro Alves morrer aos 24 anos? É impossível quase, né? É uma grande perda para uma nação. Perdemos para a tuberculose, que era o mal do século. Hoje a tuberculose tem cura, tem tratamento. Qual é o grande mal do século? A depressão. A depressão hoje, segundo alguns estudos, ela aponta para o fato de que provavelmente 10% da humanidade sofreu, está sofrendo ou sofrerá em algum momento da sua vida, em algum grau, em alguma medida, algum impacto de uma depressão, leia-se, de uma enfermidade de natureza mental. E é interessante porque você encontra um cenário como esse na mesma medida em que está acontecendo um brutal desenvolvimento tecnológico. Então você avança em grau civilizatório, você avança em grau tecnológico, mas você volta a várias casas no campo da segurança e da saúde mental. Não, e até porque também tem uma outra questão para se considerar, né? A gente às vezes faz uma projeção de sociedade mirando as grandes cidades, que é onde a gente circunstancialmente vive. Mas e aquelas cidades miseráveis, como existe no próprio Brasil? A gente não precisa sair do país. A disparidade que existe de desenvolvimento entre uma e outra, entre uma cidadezinha de interior lá, os Cafundó, com umas cidades mais desenvolvidas economicamente. Você tem um gap aí Sim, grande. sim. E olha que interessante, E parece, vai sobrar naturalmente bem mais trabalho para os psicólogos, né? não tenha dúvida, você vê, olha que interessante, a sua comparação, ela se traduz também à luz do mercado imobiliário. Eu conheço cidades que não têm um prédio edificado, não tem um condomínio. Eu acabei de falar para você que o condomínio é um agente econômico. Ele emprega pessoas, ele coloca pão na mesa das famílias, ele coloca uma carteira assinada naquela família. No entanto, você tem cidades miseráveis do Brasil que não tem um edifício, não tem um condomínio, e tão cedo não terá, em virtude do grau de precariedade em nível de desenvolvimento. E também está à margem da inclusão tecnológica. Então, nós vamos ter esses bolsões de miséria caso não ocorram intervenções. Sem querer fugir da nossa discussão, da nossa pauta. Mas nada garante que eles sejam infelizes, né? Não, muito pelo contrário. Você pega países, por exemplo, como a Índia, você pega países aqui mesmo na América Latina, quando você fala ali de Santo Domingo, ele é classificado como um dos países mais felizes do mundo. Você tem uma população feliz, alegre, e uma população pobre, o que mostra Mas que... não tem síndico, é isso? Eu acho que é uma das razões, deve ser um dos motivos da felicidade. Não, porque o condomínio, vamos lembrar, por que as pessoas vão para condomínios? Por causa da comodidade, do conforto, do pressuposto da segurança, pelas questões econômicas, porém, não vamos se esquecer que a depender de como esse condomínio se apresenta, ele pode ser um foco de conflitos. É uma atividade bem remunerada de síndico? Depende do modelo de condomínio, depende do modelo de gestão. Você tem síndicos que hoje podem estar ganhando R$2.000, fazendo a gestão de um condomínio de 20 unidades, 30 unidades, 30 apartamentos. Você pode ter um síndico ganhando R$5.000, ele fazendo uma gestão de um condomínio de 200 unidades. Você pode ter um síndico de R$15.000, fazendo a gestão de um condomínio clube. É necessariamente proporcional ao número de condôminos? Existem alguns fatores. Eu costumo apontar. O valor da cota condominial é um fator determinante. Cota condominial é aquilo que cada condomínio paga. Então imagina, se eu pago R$300 de cota condominial, eu não vou poder um síndico de R$10.000. Mas se eu pago R$5.000 de cota condominial,
eu contrato um síndico profissional com muita facilidade. Se eu tiver, por exemplo, 100 unidades, é só multiplicar. Você vê quanto recurso você tem, quanto potencial você tem. Além do síndico, que estrutura é necessária para um condomínio? Você tem outros profissionais que são necessariamente atrelados a essa estrutura Sim, de existe uma governança, né? existe uma rede de governança. Essa rede de governança ela é centralizada na pessoa do síndico, porque ele é o manager, ele é o maestro dessa orquestra, mas ele precisa ter realmente um time. E esse time, o quanto possível, como eu brinco, ele tem que ser um dream team. Ele precisa ter um bom advogado, ele precisa ter uma boa administradora, ele precisa ter um bom engenheiro civil, um bom arquiteto, um bom contador, vez ou outra um mediador. E hoje em dia, esses profissionais eles estão também chegando ao condomínio. Você está até mesmo médicos têm visitado condomínios, até mesmo terapeutas, até mesmo pedagogos. Então perceba você que a depender do modelo de gestão, das expectativas, da criatividade do síndico, aquele ambiente ele pode ser um espaço multitarefa, multiaprendizado. Para a gente fazer um exercício, aí eu não tenho informação, é apenas curiosidade e te coloco em tom de pergunta. É possível se criar uma estrutura tipo um clube condominial, onde você vai ter um psicólogo à disposição sempre que precisar, um dentista, etc, etc. O brasileiro é muito criativo. Se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar da nossa criatividade. E essas soluções, elas sempre existiram. Se você se lembrar de um passado um pouquinho distante, você vai se lembrar, provavelmente, daqueles painéis que eram afixados lá no condomínio, com as pessoas colocando seus cartõezinhos. Olha, eu sou professor. Olha, eu vendo brigadeiro. Olha, eu vendo salgadinho. Eu dou aula particular de música. Então, os condomínios, eles são nós chamamos isso de uma realidade orgânica. Ele é um órgão vivo, ele é um organismo vivo. E ele produz conhecimento, oportunidade, trabalho, recursos financeiros. Ele é realmente uma célula da sociedade. Por isso, hoje se usa a expressão segmento condominial, e eu aponto essa classificação como correta, porque ela é um recorte da sociedade. Hoje, 1/3 da população brasileira vive em condomínios. Nós estamos falando de 70 milhões de pessoas. Tudo isso já? Nós temos cidades como Santos, que é a cidade mais verticalizada do Brasil. Você tem Balneário Camboriú, a segunda cidade mais verticalizada. E você tem São Caetano do Sul como a terceira cidade mais verticalizada. Mas não se esqueça, dentro da realidade condominial e dentro de um país de proporções continentais, você vai chegar a Goiânia, onde você tem uma grande presença, não só de prédios, mas como de condomínios de casas, e hoje a maioria da população de Goiânia já está vivendo em condomínios. Então, olhando para as cidades e vendo o crescimento dos prédios, dos edifícios, dos galpões e até as indústrias perceberam que ao invés de ela manter e ter que manter um grande bloco, um grande conglomerado isolado, por que não se reunir com outras indústrias? Por que não estarem todas no mesmo ambiente, pagando apenas uma segurança, uma limpeza, uma estrutura de internet, todas comungando? Percebe? É o conceito de coworking ampliado no nível empresarial, bem mais inteligente, muito mais otimizado e permitindo redução de recursos, o que me parece algo que está totalmente alinhado com a política ESG, que também quer dizer sustentabilidade. Perfeito. Temos assunto pela frente ainda que não acaba mais, um modo de dizer. Mas o nosso tempo, infelizmente, já terminou. E eu queria agradecer muito a sua presença e te pedir para deixar um endereço eletrônico para quem quiser saber mais, para quem quiser até mesmo te procurar para dialogar, trocar alguma ideia. Qual é o seu Instagram ou alguma outra rede social? Bom, você que quer nos encontrar, quer ter
oportunidade de conhecimento, capacitação, quer ingressar nesse universo da gestão de condomínios, que é um universo promissor e de empregabilidade muito rápida, muito imediata e de receita imediata, eu vou dar 2 dicas aqui, 2 caminhos para você nos encontrar. Primeiro, o meu Instagram, @VanderFDandrade, @VanderFDandrade. E também o site da nossa escola, o Instituto Vander Andrade, www.institutovanderandrade.com.br. Falamos com o Dr. Vander Andrade, um mega especialista em condomínios no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza do seu tempo e até uma próxima oportunidade. Grato, Nelson. Forte abraço.